Convidado. Nos últimos dias, o preço do barril de petróleo tem estado no seu nível mais alto há mais de 7 anos, a rondar os $90, sob o impulso do aumento da procura, apesar da estagnação da atividade económica induzida pela pandemia. A subida do valor do barril tem sido explicada por especialistas pelo receio de falhas no fornecimento devido à crise russo-ucraniana, mas igualmente às tensões persistentes no Médio Oriente. Num aspecto mais prático, a produção de um dos principais fornecedores mundiais, o Canadá, tem sido paralisada devido à onda de frio particularmente forte que o país tem atravessado. Por outro lado, a produção dos 13 países da OPEP, assim como a dos restantes países fornecedores, como a Rússia, não tem conseguido acompanhar a procura, apesar destes últimos terem estabelecido no início deste mês um ligeiro aumento da produção a partir de fevereiro, com o total de 400 mil barris suplementares por dia. As consequências económicas da pandemia têm o seu papel nesta situação, mas antes disso, a diminuição do preço do barril, sensivelmente desde 2014, levou as companhias a reduzir os investimentos na prospecção, exploração e manutenção que são necessários para manter os níveis de extração. Relativamente ao caso de Angola, com uma produção média de 1.100.000 barris por dia nestes últimos meses, o país tem estado desde setembro de 2020 abaixo da cota de produção que lhe é atribuída pela OPEP, que é de 1.330.000 barris por dia. Uma situação aqui comentada pelo economista angolano Carlos Rosado, para quem o seu país acaba por não conseguir tirar todos os benefícios do atual aumento do preço do barril devido à impossibilidade de produzir mais. Só para termos uma ideia, no caso de Angola, eu creio que a cota normal de Angola é à volta de 1.580.000 barris por dia. Depois, com os cortes, normalmente seria um pouco mais de 1.400.000 barris por dia, porque houve o corte e está a ser reposto a um ritmo que ainda não atingiu, digamos assim, o pico. E Angola está a produzir menos de 1.200.000 barris por dia. Portanto, estamos aqui a ver, Angola é dos países que não consegue produzir aquilo que lhe é permitido pelo grupo OPEP+. E, portanto, nós já tivemos 1.800.000 barris por dia. Nessa altura, o nosso problema era que a nossa cota não chegava. Nós estávamos a produzir acima da cota, tivemos problemas até com a OPEP, mas, digamos assim, a desculpa era que Angola era um país que tinha saído da guerra, etc., e, portanto, precisava de produzir petróleo. Mas, portanto, nós não conseguimos tirar proveito do aumento do preço do petróleo porque a nossa produção está em baixa e, portanto, nós estamos a produzir menos de 1.200.000 barris por dia. Por que é que Angola está a produzir menos neste momento? Angola está a produzir menos, é uma questão estrutural. Durante muitos anos houve falta de investimento no setor petrolífero, falta de investimento das companhias e também durante muitos anos não houve licitações de novos poços de petróleo, digamos assim, e portanto é essa a razão pela qual a produção de Angola foi diminuindo, porque o petróleo é finito, os poços são finitos, foi-se produzindo e não houve, digamos assim, uma reposição. E é essa basicamente a razão pela qual nós estamos a produzir menos de 1.200.000 barris por dia e dificilmente conseguiremos atingir os níveis anteriores. Quais podem ser as consequências desta situação de, por um lado, Angola não conseguir produzir mais petróleo do que atualmente produz e, por outro lado, haver esse aumento do preço do barril? Nós vamos, naturalmente, beneficiar do aumento do preço do petróleo. O que acontece é que nós não vamos beneficiar tanto quanto podíamos, devido justamente a essas restrições da produção, mas é óbvio que Angola vai beneficiar. O petróleo representa mais de 50% das receitas do Estado e agora, com o aumento do preço do petróleo, essa percentagem vai aumentar. O petróleo representa 96% das nossas exportações, representa 1/3 do PIB e, portanto, um país nestas condições, é óbvio que se o petróleo está bem, Angola fica bem também. E, portanto, todas estas boas notícias que têm saído ultimamente relativamente a Angola, saída da recessão em 2021, melhorias do rating, etc., tudo isto está relacionado com a subida do preço do petróleo. Agora, isto tem, e pode naturalmente, esta subida do preço do petróleo pode ajudar a financiar a diversificação da economia. Agora, o meu receio é que aconteça o que aconteceu no passado,
e que, em resultado do aumento do preço do petróleo, do aumento das receitas públicas, nós continuemos a gastar o dinheiro mal gasto, nós abrandemos as reformas que são importantes para a diversificação da economia e, portanto, existe esse problema, que é o eterno problema dos países muito dependentes de uma commodity e quando essa commodity sobe. E, portanto, isto pode fazer com que Angola, digamos, volte a dormir à sombra da bananeira. Portanto, esse é o principal risco. Portanto, é uma bênção, sem dúvida nenhuma, a subida do preço do petróleo, apesar, repito, de nós não podermos tirar todo o proveito porque temos limitações de produção, mas o reverso da medalha é que isto pode, e sobretudo em ano de eleições, não é? Como é 2022, que o dinheiro possa ser mal gasto e não totalmente aproveitado e que haja um abrandamento nas reformas. Aliás, o Fundo Monetário Internacional acabou o programa, o Fundo Monetário Internacional está de saída, que era quem pressionava mais no sentido das reformas, mas enfim, iremos ver, vamos esperar para ver. Voltando ao âmbito das consequências a nível mundial, pensa que o petróleo vai continuar a subir nos próximos tempos e quais podem ser as consequências disto? Há questões geopolíticas importantes, nomeadamente o potencial conflito, a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, ninguém sabe qual vai ser o desfecho, não é? Agora, o que sabemos é se essas tensões aumentarem e se chegar a uma invasão, é óbvio que o preço do petróleo pode subir ainda mais. Em razões dos fundamentais do mercado, também temos a questão da reposição da produção do grupo OPEP+. O que está previsto é que esse aumento de 400 mil barris seja até abril. Agora, num cenário em que, com o fim da pandemia, a economia mundial cresça mais, isto naturalmente pode levar a um aumento da procura do petróleo e, portanto, com uma oferta limitada e uma subida da procura, também por aí os preços podem subir. Se isso acontecer, qual é o cenário? O cenário é um aumento da inflação. A inflação já está muito alta, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Uma das razões tem a ver com a crise energética e, portanto, se a inflação subir, é provável que haja um aumento das taxas de juro no sentido de controlar a inflação. Vamos ver qual é a resposta dos bancos centrais se a inflação teimar em ficar a níveis elevados como está anteriormente. Mas, portanto, tudo isto é muito contingente. Quer dizer, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Nós sabemos quais são os riscos e esses são os riscos. Porque se, pelo contrário, se aliviar a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, sem dúvida nenhuma que já não haverá uma pressão tão grande para os preços aumentarem. Mas eu acredito que, pelos fundamentais do mercado, os preços deverão continuar altos, porque para aí a capacidade de produção da OPEP+, não se consegue com o estalar dos dedos. São fatores estruturais, nomeadamente em África, Nigéria e Angola. Nós, mesmo que queiramos, não podemos produzir 1.400.000 barris como podemos de acordo com as cotas da OPEP. E, portanto, do ponto de vista do mercado e dos fundamentais do mercado, eu acho que há aqui condições para os preços continuarem elevados. Era o economista angolano Carlos Rosado sobre o aumento do preço do petróleo.